Por séculos, confiamos cegamente nesse sistema. Porém, e se a verdade for que nunca tivemos escolha? Os Estados Unidos, uma nação poderosa que enfrentava uma crise sem precedentes. A desconfiança havia alcançado níveis catastróficos. Era uma época marcada pelo caos e pelo desespero, mas também o momento exato em que surgiria a maior revolução financeira já vista em toda a história. Satoshi Nakamoto. Esse era o nome misterioso do indivíduo por trás da criação do Bitcoin. Mas acima disso, era o nome da mente brilhante que, em seu universo digital, deu vida à tecnologia que mudaria para sempre o rumo da história econômica, a blockchain. Imagine um trem que nunca para, sempre em movimento. Ele cruza países, mares, montanhas, mas ninguém sabe ao certo quem o conduz. Você está nele desde o dia que você nasceu, nunca questionou sua rota ou nunca se perguntou para onde está indo. Apenas aceitou e seguiu sua viagem. Em cada estação, novos passageiros entram, outros saem à força. O preço do bilhete aumenta sem explicações e as regras do trajeto mudam sem aviso. E você? Você continua sentado, assistindo, sem poder descer ou sem poder decidir. Esse trem, esse sistema, é o dinheiro que usamos hoje. Um sistema construído para manter você em movimento, mas nunca no controle. Um sistema onde poucos controlam a velocidade, o destino e quem tem permissão para embarcar ou desembarcar. Antes do Bitcoin, o dinheiro digital era um conceito um pouco perigoso. Tudo que era digital até então podia ser copiado, apagado, manipulado. Como impedir que alguém simplesmente criasse dinheiro do nada para se enriquecer? O sistema sempre foi o mesmo, a necessidade de intermediários para evitar fraudes. Precisávamos confiar em bancos, em governos e em sistemas centralizados. Mas confiar sempre foi um erro. Foi então que surgiu a blockchain, uma tecnologia descentralizada, imutável e incorruptível. Um sistema onde ninguém precisa confiar em absolutamente ninguém, porque a matemática e a criptografia garantem a verdade. Imagine um livro contado, mas diferente dos outros que existem nos bancos, ele não fica trancado em um cofre, ele não pertence a ninguém. Esse livro é copiado e armazenado por milhares de computadores ao redor do mundo. Cada um desses computadores tem uma cópia idêntica. Cada página desse livro é um bloco. Cada vez que uma transação acontece, uma nova linha é escrita. Quando um bloco se enche, ele é selado para sempre e conectado ao bloco anterior, formando uma corrente inquebrável de informações. E se alguém tenta alterar um bloco antigo, todos os outros computadores na rede rejeitam a alteração, porque eles têm uma cópia original e imutável. A verdade é protegida pela sua grande maioria. A descentralização é a base do funcionamento do Bitcoin. Em vez de um único servidor controlando a rede, milhares de nós espalhados pelo mundo validam as transações. Sem um ponto central de falha, torna-se impossível corromper o sistema ou manipular os registros. Os nós, ou nodes, são esses computadores distribuídos ao redor do mundo. Eles garantem que ninguém possa mudar as regras do jogo. Quando você envia Bitcoin para uma pessoa, sua transação precisa ser validada por essa rede antes de ser escrita na blockchain. Essa validação não depende de um banco ou de uma empresa, depende apenas da rede, das regras programadas e da matemática pura. A tecnologia da blockchain não é apenas um avanço técnico, mas uma redefinição completa do conceito de confiança.
Durante séculos, o dinheiro esteve nas mãos de intermediários, entidades que empunhavam regras e alteravam sistemas conforme seus próprios interesses. Agora, um novo paradigma surge, uma estrutura que se mantém sozinha e à prova de manipulação humana. Isso significa que, ao contrário do sistema financeiro tradicional, a blockchain não pode ser manipulada por uma única entidade. Um banco, por exemplo, pode congelar a sua conta. Um governo pode inflacionar a sua moeda causando a perca do seu poder de compra, mas a blockchain do Bitcoin opera sozinha, sem chefes, sem líderes, sem possibilidades de manipulação. A imutabilidade do Bitcoin se deve a um conceito conhecido como hash. Cada bloco é protegido por um código criptográfico único. Se alguém tentar alterar qualquer dado dentro de um bloco, esse código muda completamente, e quando ele muda, não se combina mais com os blocos seguintes, quebrando toda essa cadeia. Além disso, também existe o sistema de prova de trabalho, ou Proof of Work, chame como quiser. Para registrar novos blocos, os mineradores precisam resolver equações matemáticas extremamente complexas. Isso demanda muita energia, tempo e poder computacional. Esse processo impede que qualquer um tente modificar ou fraudar a rede. Agora pense, para um hacker modificar uma única transação da blockchain, ele precisaria fazer todos os cálculos de todos os blocos seguintes em todos os computadores da rede ao mesmo tempo. Isso exigiria um poder computacional absurdo, simplesmente impossível. O Bitcoin não pertence a ninguém. Ele não tem uma sede, um CEO ou um órgão regulador. Ele é um protocolo matemático independente e descentralizado. Seu fornecimento total está limitado a 21 milhões de unidades. Isso significa que, ao contrário do dinheiro tradicional, nenhum governo pode imprimir mais bitcoins e diluir o seu valor. As transações são validadas aproximadamente a cada 10 minutos. Esse intervalo garante que a rede opere de forma previsível e segura. Inclusive, temos outro mecanismo também, chamado halving. A cada 4 anos ele acontece, um evento que reduz pela metade a quantidade de novos bitcoins gerados. Isso significa que ao longo do tempo, a emissão de novos bitcoins vai diminuindo, até que a última moeda seja minerada por volta do ano de 2140. Ao longo da história, regimes inflacionaram moedas para financiar gastos excessivos. O Bitcoin impõe um limite rígido e imutável à oferta, funcionando como uma reserva de valor, semelhante ao ouro ou à prata. Regulamentações emergem como formas de controle disfarçado. Algumas propostas alegam proteger os investidores, mas o verdadeiro objetivo é rastrear e limitar o uso da moeda digital. Proibições e restrições apenas reforçam a necessidade de uma alternativa descentralizada. O futuro do dinheiro está em jogo. Se os indivíduos não se atentarem ao que está acontecendo, podem simplesmente acordar em um mundo onde cada transação seja vigiada. Vamos voltar ao trem. Imagine que um dia alguém constrói um novo trilho, um novo caminho onde ninguém pode interferir, onde a direção não é dedicada por um único condutor, mas por todos que estão nele. Um caminho onde ninguém pode manipular os trilhos, mudar o destino ou expulsar um passageiro contra sua vontade. Esse caminho existe e ele se chama blockchain. E o primeiro trem que começou a rodar nesse trilho se chama Bitcoin. Meu nome é Dissidente e espero que você tenha gostado desse documentário. Para ajudar a gente a crescer, se inscreva no canal e compartilhe para as pessoas. Eu agradeço sua audiência e até uma próxima oportunidade.